Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. Hoje o Senhor nos convida a refletirmos sobre a nossa fé e o nosso modo de viver o discipulado. Quantas vezes nós pedimos a Deus para aumentar a nossa fé? Mas será que nós temos vivido uma fé verdadeira, que não se mede em grandeza, mas sim em sua autenticidade? Será, meus irmãos, que nós servimos a Deus com humildade ou nós estamos esperando alguma forma de reconhecimento? Permaneçam comigo até o final desta reflexão, porque o Senhor tem uma palavra viva e transformadora para o seu coração neste dia. Nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá o contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo. E depois disto comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A força da fé que serve em silêncio. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, os apóstolos pedem a Jesus para aumentar a sua fé. Jesus vai lhes responder que se eles tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para realizar o impossível, como no exemplo citado na Sagrada Escritura, arrancar uma amoreira e plantá-la no mar. Em seguida, o Senhor lhes conta uma parábola. E nela vimos que o servo, depois de cumprir sua obrigação, ele não deve esperar recompensas, mas apenas reconhecer que fez tão somente aquilo que deveria fazer. Meus irmãos, aqui Jesus mostra que a fé não é sinônimo de quantidade, mas qualidade. Ela não se revela como espetáculo, mas como uma confiança plena e total no nosso Pai. O serviço a Deus não deve buscar aplausos, mas brotar da gratidão e da obediência de quem é discípulo verdadeiro de Cristo. Nós vivemos num tempo em que muitos querem e entendem a fé como algo mágico, como a chave para conquistas imediatas. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira fé não está no tamanho dela, mas na entrega sincera a Deus. E mais, Ele nos lembra que nossa vida cristã é marcada pelo serviço. E como ela é marcada pelo serviço, meus irmãos, nós não devemos servir a Deus para sermos elogiados ou reconhecidos, mas porque amamos e porque Ele já nos deu muito mais do que merecíamos. A fé, portanto, meus irmãos, ela deve se manifestar em ações de humildade, e essa ação humilde é que agrada verdadeiramente ao coração de Deus. Hoje o Senhor nos questiona se temos vivido uma fé espetaculosa ou mediática, ou nós temos vivido uma fé de confiança plena e silenciosa. Se em nossa vida cristã nós estamos esperando recompensas, nós estamos indo por um caminho errado, meus irmãos, porque nós precisamos estar com o coração livre para amar verdadeiramente.
São João da Cruz vai nos dizer que no final da vida, no entardecer de nossas vidas, nós seremos julgados pelo amor. Não será, meus irmãos, pelo prestígio, pelos cargos ou pelas obras visíveis que seremos julgados, mas pela pureza do amor e da fé que tivemos em nosso coração e em nossas atitudes. Meus queridos, nós precisamos aprender definitivamente a viver uma fé humilde, perseverante e silenciosa, que tem a capacidade de transformar a vida não pela quantidade de palavras, mas pela profundidade da nossa entrega. Hoje, Jesus nos chama a olhar para dentro de nós e a nos perguntar se temos uma fé viva, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Se nós temos realizado o nosso serviço com humildade ou nós estamos carregando nele o orgulho, a vaidade e a soberba escondido. E se a resposta nos inquietar, é porque, meus irmãos, o Espírito Santo está nos despertando. É hora de servir com amor, com humildade e com uma fé simples, mas autêntica, que tem a capacidade de mover montanhas e transformar corações. Obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. E se ela falou ao seu coração, ajude-nos na missão de evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de fé e de humildade. Que o Senhor aumente a sua fé, meus irmãos. Que Ele purifique os seus corações e façam das suas vidas um serviço humilde e frutuoso no reino de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.